Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia 1/4 de 2026. E hoje nós estamos no livro de Ezequiel. Nós estamos em Ezequiel falando sobre o processo da glória de Deus, ou seja, dos poderes de Deus, quando Deus decide mostrar o que é a essência dele, o que é a glória dele, a forma, o que é isso? É a forma dele refletir a própria interpretação da essência dele. Glória significa essência de Deus. Então, quando ele vai dividir para nós a glória conosco, nós não temos capacidade, né, de receber toda a interpretação dessa glória de Deus. Porém, naquilo que é a porcentagem possível do nosso entendimento de acatar a compreensão, Deus vem expressando qual é a forma da essência dele. Em outras palavras, ele faz isso no processo de expressar como ele interpreta a vida, as coisas, as circunstâncias, como ele interpreta todo o processo de continuação de vida, né? O ser humano nasce num dia como bebê, todo dia ele acorda e continua, e quando ele continua, ele vai mantendo. Então, como que é esse processo com Deus, da essência de reação dele quanto a tudo que existe e como ele mantém, como ele permanece, né, pela eternidade, como ele permanece a manutenção de vida contínua. Todo dia, desde quando a gente nasce como bebê, a gente vai agora mantendo. Então, como é a estrutura de Deus interpretando toda a manutenção, e é assim ele continua, né, cuidando de tudo, tudo se sustenta, tudo se mantém e tudo permanece pelo poder dele. Nós vamos ver então aqui o que ele traz para nós através de Ezequiel da interpretação dele em todas as coisas. Em outras palavras, da essência dele em todas as coisas. Melhor dizendo, da glória dele em todas as coisas, porque glória é essência. Essência é forma de ser. Forma de ser é forma de interpretar. Forma de interpretar não só no pensar, mas no reagir e no considerar ações. De reações de intuição no espírito e consciência, reações de intelecto na comunicação e consideração mental e interpessoal, ou seja, comunicação de fora, dos sentidos do ser humano para fora, quando ele se comunica com o mundo material, e dos sentidos do ser humano para dentro, quando ele se comunica dentro dele. E formas de interpretação física, de como que Deus lida com as coisas físicas, movimentações e formações físicas, e como ele considera toda a massa física, toda a matéria física, seja da geografia, do corpo humano, dos seres vivos ou de qualquer reação de forma física criada e existente, ok? Como Deus lida, como Deus interpreta, como Deus reage, como é a essência dele, como é a glória dele. Na máxima essência da glória dele é toda a forma que ele considera tudo que ele mesmo fez e que ele mesmo é. Muitas vezes a gente vê aí as pessoas falando, tem que entender como é que você entende o que Deus, a autodefinição do indivíduo, né? Como que você se enxerga, como que você considera o que você é em Deus, você saber o que você é em Cristo, você saber o que é você na presença de Deus. A autodefinição é muito importante, mas aqui a gente vai ver que isso faz parte de definição de essência. Ezequiel nos mostra o que é a autodefinição que Deus tem dele mesmo. Quando ele mostra a essência dele, ele está mostrando o que ele define sobre a vida, a existência, as coisas e ele, do que ele criou. É a autodefinição que Deus tem dele mesmo. É como se Deus olhasse para o espelho e mostrasse o que ele é e o que ele considera da própria existência dele. Isso é a essência de Deus sendo mostrada e revelada a nós, a glória de Deus. E através de Ezequiel, então, nós começamos a ver as interpretações de Deus quanto ao que ele considera sobre as coisas que Ezequiel vai falar aqui da vida, das existências, como Deus considera o existir, o próprio poder dele, a pessoa dele, e isso vai nos mostrar o que é a glória.
Ok? Vamos ler então o verso 2 de hoje, diz: no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Ezequiel continua dizendo e mostrando para nós que a glória de Deus veio visitá-lo, né? Tanto que a próxima palavra do verso 3, o próximo versículo, diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Então Deus veio visitar Ezequiel com a glória dele. E quando Ezequiel começa a explicar esse processo de visitação, como já lemos no último versículo, na última gravação, você pode ver aí no canal, de Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel é consciente de onde ele está, do lugar que ele vive, do local que ele acompanha, que ele está vivenciando, e tudo isso para mostrar que a glória de Deus, ela não isenta o fato do indivíduo ele ter noção de onde ele está, do que acontece nas realidades dele. Não é só, quero viver a glória de Deus, olhar para cima, ficar cantando, pensando, viajando. Deus é maravilhoso, o céu é perfeito, lá deve ter anjo com as asas de ouro, as pontas douradas, aqueles negócios, meu Deus, que bom que eu vou andar em cima de ouro, meu Deus. Não é só o cristão ficar pensando no que diz respeito à ambiência do céu, mas trata-se mais de entender a personalidade da essência de Deus. É mais importante do que o próprio lugar dos céus. Não vejo a hora de ver o portão de ouro, as pérolas que existem nas portas, os portais, as asas dos anjos, que tamanho deve ser, qual altura eles voam, como que eles cantam, as notas que eles cantam, como será a altura que eles falam. Não é tanto o ambiente, mas a pessoa da essência que formou tudo isso, que é Deus. Essa personalidade de essência é o que é mais importante. O que tem essa personalidade de essência, que conseguiu criar tudo no nosso planeta, e quando a gente chegar no céu, conseguiu criar tudo que a gente vai ver no céu, e vai dizer, meu Deus, isso aqui não tem como descrever. Se a gente fosse descrever o tanto de peixes no mar, o tanto de cores existentes, o tanto de animais que existem nos planetas, o tanto de pessoas, desde Adão até o dia de hoje, não dá para descrever. Tanto mais a multiplicidade, se é que existe essa palavra, das criações que existem na eternidade e nos céus quando a gente chega lá, que a gente vê. Nossa mente não tem condições de descrever tudo que existe nos detalhes que existem, começando das existências da Terra e do universo, né? Que os cientistas não dão conta de entender tudo que tem no universo. É só um pouquinho da tarefa que Deus deu, ele não dá conta de aprender. Imagina, para o homem não consegue dar conta de aprender. Imagina o próprio lugar da habitação de Deus e as multiplicidades de existências que ele criou lá. Mas voltando aqui, Deus não quer que a gente fique sonhando só com o ambiente do céu. Deve ser maravilhoso as flores que deve ter lá, as árvores, os frutos. Não é para viver assim, sonhando, viajando. É para entender que se hoje estamos aqui, Deus quer que aqui onde nós estamos, que se fosse para a gente estar no céu, a gente já estaria lá, Ele sabe transportar. Então, se o projeto dele é que hoje eu esteja vivo aqui na Terra, é aqui na Terra que as coisas acontecem. Não é voando, como diz a história, lá na maionese, né? Não, é aqui. O cristão, ele é realista e ele é espiritual. Por isso que Jesus veio 100% Deus, 100% homem. A palavra, se trata de um trabalho no planeta, se você está aqui, você é uma pecinha do trabalho de Deus nesse planeta. Então, as coisas são físicas. As coisas são materiais. O dia que Deus quiser que você não tenha nenhuma questão material para resolver, você virar o anjo, você vai partir e vai se tornar só espírito e alma. E Deus vai continuar com você. Mas se você é corpo, você tem um corpo. Você é físico, você está no planeta Terra. Então, Ezequiel disse, no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Olha só, o livro da glória de Deus começa falando lugar físico, autoridade física, pessoa física, localidade física, estado físico.
E no segundo versículo ele continua dizendo a mesma coisa. O primeiro ele disse, estava no quarto mês, no quinto dia do mês, falando sobre mês. E no segundo versículo ele diz, eu estava no quinto dia do mês, no quinto ano do rei, o rei Joaquim. Então ele explica claramente que o cristão, ele trabalha dos dois lados. Ele trabalha com a situação espiritual das coisas, porque Deus não morreu, Deus não deu desmaio, nem está em depressão e ansiedade, sem saber o que fazer da vida, não sabe, está perdido. Não, né? Deus, ele nasceu primeiro que qualquer coisa existente, ele já existia. Então, se existe uma mente forte, capaz de resolver alguma coisa, é Deus. E aí, no quinto dia do mês, a localidade que Ezequiel está dizendo, ó, eu estou aqui neste lugar, quinto dia do mês, no quinto ano do exílio do rei Joaquim. O cristão, ele é espiritual, mas ele é natural, ele é físico e realista. O que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo com as circunstâncias, o que está acontecendo. Ele não fica só olhando Deus, glória de Deus. Ele olha a realidade. E aí entra o processo que nós estamos... Vamos pôr aqui um pouquinho dessa questão, mas estamos analisando sobre gratidão, né? A gratidão, a gente agradece a Deus não é pelas coisas que a gente vê que estão ruins. Aqui o tempo de Ezequiel era exílio e aqui estava começando um processo de exílio. Era o processo de Joaquim, eram as primeiras reações do exílio, um tempo difícil para Jerusalém. E aí mostra que o cristão, ele não só olha as coisas da fé, mas ele olha a realidade. E diante de Deus, ele vive as duas coisas, né? Ele nem só fica extremamente no mundo espiritual, sem entender que o mundo espiritual só existe porque Deus está intencionado a trazer a palavra para nós e trazer a palavra para o reino físico e trabalhar a palavra dele no reino físico, como também o indivíduo não deve ficar só no reino físico, né? Fica pensando muito no que fazer material, no que pensar de direção material, o que ele tem que fazer, os alcances dele, os ganhos dele, a obsessão dele, o cargo dele, o status dele, e esquecer da direção de Deus, que ele está correndo atrás das coisas conforme a cabeça dele. Deus fala para ele fazer uma coisa, ele não faz do jeito que Deus quer, ele faz do jeito que ele quer. Então, o que acontece nesse processo? Deus está querendo que o indivíduo cuide das coisas de Deus e das coisas humanas, junto, porque a palavra existe para a manutenção da terra. A Bíblia não foi feita para ler lá no céu, né? Nós não vamos ler a Bíblia para os anjos. Então, a Bíblia foi feita para as manutenções e movimentações humanas dessa terra serem guardadas, equilibradas e cuidadas na consciência de Deus, a cabeça de Deus, o raciocínio, a raiz e a razão de Deus está nas Escrituras Sagradas, é a personalidade dele. E aí a gente vê que o processo de gratidão não é só olhar para as coisas ruins e dizer, isso está maravilhoso, obrigado Deus pelas lutas. Gratidão não pode ser, como a gente já comentou, falsificada. Eu agradeço não é pelas destruições que estão acontecendo no meu mundo realista, não. Eu agradeço porque Deus se faz presente. E aqui mostra claramente que no tempo de exílio que estava começando o caos, Deus se fazia, historicamente falando, estamos vendo aqui, Deus se fazia presente com um dos maiores livros poderosos das Escrituras, que é o livro de Ezequiel, falando da glória de Deus. Agora, mostrando que quando um período está péssimo, Deus ainda está com seu maior poder, está juntinho, está do lado, está presente, está visitando os seus. Então, Deus visitou Ezequiel nesse período. E o que nos mostra aqui, não só a visita, mas mostra de que Deus gostaria e sempre quer de nós essa junção de percepção espiritual. Eu agradeço pela existência, a essência de Deus comigo, material,
Pode estar o caos, eu não vou dar o de cego. Eu vejo que isso está ruim, eu não vou falar que está bom. Está ruim porque eu sou sincero, verdadeiro e realista. Só que acima das circunstâncias, Deus visita. Então eu volto a olhar para Deus e agora eu vou junto com Deus lidar com a coisa realista que está sendo destrutiva. Aí a gente fala, mas a palavra diz lá que nós, quando passamos provações, devemos nos alegrar. A alegria que nós vemos ali, quando também fala sobre Jesus que enfrentou a cruz com alegria, não é a gratidão. Tá ruim, mas tá muito maravilhoso. Não tá maravilhoso que tá ruim. O próprio Jesus diz, passa de mim esse cálice, ó Pai, porque não era bom, não estava bom. Se fosse gostoso, maravilhoso, perfeito, ele dizia, não precisa não, Jesus, ó Pai, eu vou, pode deixar que eu tô indo. Não, ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Estava ruim, era difícil. Então, não é a gratidão que a gente faz quando as coisas estão ruins. É quando a gente está passando as coisas ruins e ali a palavra diz, alegrai-vos pelas tribulações, porque está sendo aperfeiçoado a vossa paciência perfeita. Isso é o quê? Quando Deus quer treinar um tipo de ferramenta no seu escolhido, então quando ele está passando por aquilo que não é legal, que é ruim, ele vai lembrando que Deus está treinando nele uma ferramenta. No caso ali referido à palavra, é a paciência aperfeiçoada. Se existe uma ferramenta espiritual que Deus queira agregar no indivíduo, no escolhido para um propósito presente ou futuro, ele vai passar uma questão que vai ser ruim, que não dá para agradecer, mas aquilo que ele está passando, ele lembrando que Deus está treinando uma ferramenta espiritual nele, vai louvar a Deus e se alegrar porque Deus está treinando uma ferramenta espiritual. Ele não vai voltar para o estado realista, físico, tanto dele quanto das circunstâncias, e dizer para todo mundo, fica tranquilo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Por isso que aquela viúva disse, vai tudo bem contigo? Vai. Mas quando ela chegou na raiz do profeta, ela disse, eu não pedi filho para você. Então, olha, o meu filho está morrendo. Foi você que resolva tudo isso. Então, ela não deu uma de quem estava tudo bem para a raiz da questão. Para o indivíduo da questão, ela chegou lá e disse, meu filho está morto. Nós não podemos dar uma de cego para as destruições que estão ao nosso redor, porque precisamos dessa estética espiritual como cristãos, de que está tudo perfeito, precisamos agradecer, dizer para todo mundo que a gente suporta tudo. Deus não fez super-homem espiritual nem super-mulher maravilha espiritual, não existe. Então, as coisas estão como? Estão como exílio. Ezequiel disse, estávamos no exílio. No exílio no tempo de Joaquim, as coisas difíceis, no cativeiro, realidade, o caos. Agora, com tudo isso, começa a vir expressamente a palavra do Senhor, a visitação da glória de Deus. Então, a gente não agradece reforçando pelas coisas ruins. A gente se alegra pelo propósito de Deus, primeiro, pela presença dele conosco em companhia, e que ele está treinando uma ferramenta em nós, espiritual. Mas que a coisa está maravilhosa, ela não está. E que a gente tem que aí exigir cuidado daquilo que não está bom, temos que exigir. Porque a maior parte das coisas que acontecem, elas não é a maior parte, elas não são culpa de Deus. Deus está muito bem lá no céu, né? Se fosse o caso, ele está muito bem numa sala grande assistindo filme. E o filme das nossas vidas, ele está tranquilo lá, ó. Vida boa para Deus eternamente. Ele está sossegado, não tem ansiedade, não tem problema, não tem aflição, não tem agonia. Ele está feliz da vida. Deus está maravilhoso. Agora, nós, quando passamos alguma questão em nosso ambiente, foi porque no nosso próprio ambiente a gente agiu de alguma questão, reagiu ou deixou de agir da forma que Deus esperava. Por que que Israel estava no exílio? Porque começou a pensar do jeito que todo mundo pensa,
agir do jeito que todo mundo age, querer ser igual às outras nações, não ouvir a voz de Deus, querer fazer do jeito dos outros, abandonar a companhia de Deus, esquecer de Deus em tudo que fazia. Qual o resultado da distância de Deus? Destruição. Ah, mas agora nós estamos no cativeiro, e agora por quê? Por causa da distância com Deus. Porque não cuidou do que precisava cuidar. Ou seja, foi muito materialista, pensando só nas coisas materiais, esqueceu do cuidado de Deus. Era por isso que eles estavam passando o cativeiro. Então, aí o que acontece? Deus permite refletir o que o próprio indivíduo fez ou deixou de cuidar. É só um reflexo do descuido. Não é que Deus é ruim, não. É uma forma de Deus realmente falar assim, você precisa despertar para o verdadeiro cuidado. Como não desperta, as coisas vão gritando para despertar. Então, o exílio, ele gritou para Israel qual foi a gravidade de todo o abandono que Israel teve para com Deus. Todo o abandono que Israel cometeu para com Deus. Para Israel, não, isso não é nada. Ah, isso é tão simples, imagina, não tem problema. E foi passando o tempo, não é nada, não é nada e não é nada. E era tudo para Deus. As coisas simples que eram para ter cuidado e não foram, era extremissimamente tudo para Deus. Então agora, Deus refletiu. Não é para Deus, Deus não estava precisando nada disso. É para o próprio, no caso aqui Israel, despertar a consciência da gravidade do que eles mesmos estavam criando para eles em vínculo da existência deles com Deus. E a realidade mostra o que acontece. Então, por que Deus estava permitindo um cativeiro para Israel? Para expressar o desequilíbrio entre pensar nas coisas humanas, nos alvos, nas obsessões, e o indivíduo querer sair sem ser a direção de Deus, né? Fazendo do jeito dele, indo correndo atrás das posições que ele tem, do jeito que ele quer, sem ouvir o que Deus está falando. Ó, isso aqui é primeiro, e depois isso é o segundo. Não, ele quer fazer do jeito dele. E mostrar que sem a presença de Deus, sempre, aonde Deus sai de um ambiente, de um lugar, de uma circunstância, vira trevas, vira escuridão, vira o caos. Aonde Deus não está, vira o caos. Então, o caos existe pela ausência de Deus, a distância de Deus, o abandono a Deus. Porém, mesmo assim, num estado de caos, o Senhor é tão bom, tão grande, que por mais o tamanho do caos, a glória dele é maior que o caos. E ele vem visitar Ezequiel mostrando a máxima expressão da glória dele. Então, nós nos alegramos, não é gratidão, é alegria pelo alvo das ferramentas espirituais em nós. Gratidão não é pelas coisas destrutivas. Gratidão é pela presença de Deus e exercício da ferramenta de Deus em nós, não na área, não na condição realista externa, não no caos externo, não na destruição externa. Isso aí a gente não se conforma, não aceita. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Mundo aqui significa destruição, estado destrutivo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela ferramenta que Deus nos dá, palavra de Deus. É a ferramenta que o Senhor nos dá, que estamos sendo treinados, e aí a gente vai reagindo na palavra de Deus, certo? Alegrai-vos pela ferramenta que Deus está nos trazendo, e não gratidão pela destruição, porque senão a gente fica no conformismo que Deus não quer diante da destruição do inimigo. Motivo de alegria quando passamos por desafios, porque nós estamos sendo desenvolvidos as ferramentas de Deus, não é a gratidão pela destruição. E aí, o exílio estava no tempo de Ezequiel e Deus vem visitar com a glória dele. Quando Deus vem visitar,
com a glória dele, o tempo de exílio, Deus mostra companhia, Deus mostra presença, Deus mostra poder no lugar do caos. Por quê? Para diferenciar bem a questão. Israel me abandonou, criou caos, porque não me quis. Quando eu saio de um ambiente, não é questão que eu estou sentindo, ressentido. Deus não tem ressentimento. Deus tem realidade física e espiritual. Ele sai de um ambiente, não tem vida naquele ambiente. Ele sai de um lugar, não tem permanência, não tem luz naquele ambiente. Ele sai de um lugar, só tem trevas. Não é questão de Deus ser ressentido, rancoroso, vingativo. Não. É realismo espiritual. Ele saiu de um local, aquele local perdeu as essências que havia em Deus. Um local que perde a essência de Deus perde a vida, porque Deus é vida. Tudo que há na vida vai sair daquele local. É funcionalidade prática, natural, original. Ele saiu dali, não tem vida ali, não tem proteção ali, não tem sustentabilidade ali. Começa tudo a se destruir, consumir, deteriorar, o caos se estabelece. Aí, a ausência de Deus era o que Israel estava constantemente querendo, abandono, distância, ausência. Aí o que acontece? Começou as trevas, o exílio. Quando começa esse processo, Deus volta. Deus primeiro espera assim o caos ficar bem, né? Bem diferente mesmo do que a situação, igual quando Elias falou: vamos pedir fogo do altar, põe água primeiro no altar, deixa abarrotado de água. E aí, Deus espera, né, encher a medida, outras expressões da Bíblia falam do cálice, né, a medida aversiva. Encher o tempo de bastante cativeiro, aí Deus diz: agora eu vou visitar, para eles sentirem a diferença. Quando eles querem minha ausência, o que acontece? Quer minha ausência? Eu sou alguém que eu amo. Então eu faço o que vocês querem. Querem ausência? Vamos de ausência. Quer presença? Vamos de presença. E aí, Deus veio visitar. O povo agora estava sentindo o reflexo de toda a distância de Deus, a ausência de Deus. Socorro, Deus, socorro, Deus. Então vamos visitar. Aí foi visitar. Quando foi visitar, começa então um processo que Deus mostra: olha, porque vocês queriam me abandonar, né? Porque eu senti ressentido aqui. Quando eu não tô, não tem vida. Eu fiz o que vocês queriam exatamente, que é abandono e distância. Então vamos de abandono e distância. E aí agora, vocês estão precisando de mim. E olha a diferença do que eu sou. Quando eu tô, como que é a minha presença, a minha glória, a minha essência? E quando eu não tô, como que funciona? Então, Ezequiel disse: no quinto dia do mês, no quinto ano do exílio do rei Joaquim. Nesse lugar de estado destrutivo, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Aí começa a presença da glória de Deus. Agora, voltando um pouquinho, verso 1, a gente vê aqui, e diz: no 30º ano do quarto mês, no quinto dia do mês, estando eu em cativo junto ao rio Quebar. Veja, ele estava junto ao rio. E aqui, espiritualmente, também tem uma expressão profética, né, de explicação sobre por que a glória de Deus ela foi ser demonstrada no tempo de cativeiro. Deus podia ter pego um tempo bom, que Israel estava assim, tipo, um reinado como o reinado de Davi, todo mundo cantando no templo, adorando, no tempo de Salomão. Era um tempo assim que estava maravilhoso para Israel. Aí um dos profetas receberam a visitação da palavra de Deus, e nisso ele recebeu toda a visão da glória de Deus. Podia ser um tempo bom, maravilhoso. Não. A glória do Senhor, ela veio visitar Ezequiel num lugar de cativeiro. Por que num tempo de cativeiro? Por que num lugar de cativeiro? Por que num estado de cativeiro? Deus escolheu e foi o ideal para Deus para dizer: agora eu vou mostrar para o ser humano que é a minha glória. Eu vou mandar escrever lá, vai ficar registrado por anos nas escrituras sobre a minha glória.
Por que que a glória de Deus foi demonstrada, registrada, ensinada por um profeta que precisou estar numa época, num lugar de cativeiro? E aqui é muito interessante e legal a gente entender. Deus não tem que mostrar a glória dele para nós, e o nosso entendimento, interpretar corretamente, entendemos completamente se a nossa mente está misturada com todo tipo de questão. Se nós estamos ocupados com um monte de coisa para fazer. Se a gente está totalmente indo na ideia de outras pessoas. Para você receber a glória de Deus, a direção de Deus, você precisa ficar preso num lugar. E isso não se trata de questão física apenas. Se precisar fisicamente, Deus pegava alguns profetas, amarrava, mandava virar para a parede. Tinham certas questões que Deus queria para representar a forma dele agir. Mas aqui o fator é: ninguém avoado, indo na ideia de todo mundo, consegue a direção de Deus. Nem mesmo a nossa própria ideia a gente pode ir se a gente quer ouvir a direção de Deus. Para a gente ouvir a direção de Deus, que significa a interpretação de Deus, em outras palavras, a personalidade de Deus, mais profundo ainda, a própria essência de Deus, indo no máximo a própria glória de Deus para a nossa vida. Se a gente quer isso, nós precisamos estar cativos, amarrados, que o cativeiro era uma prisão, um lugar que você fica e não sai dali. O que é que Deus, primeiro, para visitar com a glória dele, Ezequiel precisou esperar Ezequiel chegar num tempo de cativeiro, e ele, sendo profeta, estava cativo. Porque ali quietinho, no mesmo lugar, na mesma presença, sem milhões de ideias mirabolantes, estava quietinho ali, ele estava pronto para desligar todas as destruições externas e ouvir instrução única de Deus, escolher algo único de Deus. Às vezes, quando a gente está livre numa área da nossa vida, que a gente pode fazer o que quiser e vai e volta, e é ilustre, as nossas ideias são iluminadas, a gente faz muita coisa, nós não temos tempo para ouvir a direção de Deus numa questão. Quando a gente não tem tempo para ouvir a direção de Deus numa questão, então, como é que Deus vai completar o querer dele? Então, a glória de Deus, ela visita aquele que não sai do lugar único. Essência de Deus, ela visita aquele que não sai do lugar que Deus o chamou. Ouvidos afinados só para Deus. Ouvidos afinados só para a palavra. Ser alguém formado pela essência de Deus. Ser alguém sobre a terra totalmente conduzido pelo Espírito da palavra de Deus. Você fica amarrado, mas não é uma prisão, é um lugar de aliança, compromisso. Você está atado com o amor de Deus, você está atado com os votos que você fez para Deus, você está atado com aquilo que você se entregou a Deus, seu compromisso eterno de alma, espírito e corpo dado a Deus. Você tem uma aliança, você está num lugar só, exilado para o mundo e aliançado com Deus. Um casamento, ele não é uma prisão, mas ele é um lugar de inclusão e fechamento. Você não está aberto para outros, você não está aberto para variações, destruições. Você está vinculado a uma aliança de amor, a uma entrega eterna para um só. Mesma coisa o nosso casamento com Deus, é um fechamento. Nossa mente não é de todos, não é nossa. Nossos pensamentos não são de todos, não são nossos. Estamos entregue para Deus. Nossas reações externas, atitudes físicas, mesma coisa. Não são de todos, nem são nossos. Nós somos entregues para Deus. A glória veio quando Ezequiel estava exilado, fechado, único para Deus. E aí, então, isso mostra que
por Israel querer a ideia de todo mundo, ir igual as outras nações, e vamos viajar na maionese, eu quero só o que eu quero, a minha obsessão, vou atrás primeiro do que é meu interesse, do que eu quero primeiro, depois eu cuido do que Deus quer que eu cuide, e assim vai. O que aconteceu? Sobrou a ausência, eles queriam distância com Deus, sobrou o resultado da distância. Mas ali, no lugar que o indivíduo para e não tem mais o que fazer porque ficou preso, Israel passeou, andou, viajou, saiu. Agora estava preso no cativeiro. Né? As nações que ele tanto amava, ele estava preso. Ali quietinho, então ele pôde parar com os próprios pensamentos, ele pôde parar com as próprias ideias, e quando ele para com os seus próprios impulsos e reações e diz, agora eu preciso da direção única, as ideias minhas, as ideias dos outros que eu quis copiar, as ideias dos outros que eu quis fazer comparação, me mostrar muito bom junto com eles, mas não deu nada certo. Agora eu preciso parar de ouvir o que Deus está pedindo. Agora Israel tinha tempo de sossegar, parar para ouvir o Senhor. Por quê? Porque estava em cativeiro. Então o cativeiro estava contribuindo para a atenção de Israel. O cativeiro estava contribuindo para aderir. Era um imã que atraía Israel de volta para um foco de atenção único. E aí a glória de Deus só vem nisso. No lugar que você é único para Deus, a glória de Deus vem. E ali, junto a Ezequiel estava preso para receber a glória de Deus. Então, era um propósito na vida de Ezequiel. Sofrer com o povo e ser preso com o povo, porque ali ele estava agora pronto para ouvir a glória de Deus. Veja, ele foi preso não foi porque ele estava desobediente. O povo de Israel estava fora. Mas ele estava preso para ouvir a glória de Deus. Veja como Deus também lida no mesmo período histórico com cada um de forma diferente para um propósito diferente. O profeta estava preso porque precisava ouvir a glória de Deus. Mesma coisa de Paulo. Muitas das viagens por proteção e para ouvir mais da essência de Deus, ele foi preso. O tempo que ele tinha de quietude, ele ouvia a glória de Deus. A palavra de Deus. E junto, preso, ele estava ao rio Quebar. E aqui mostra outra coisa, que a presença da glória de Deus, ela chega no lugar de unicidade, de exílio mental. Você para de impulsividades das ideias de outros, você faz o que Deus está te mandando. Se Deus mandar você fazer uma coisa simples, como aquele Naamã, que era para ter mergulhado no rio para ser curado da lepra, ele diz, isso não é nada, não é para me fazer, tem tantos outros rios. Daí não. Aí o servo dele disse, mas se Deus tivesse pedido outra coisa mais difícil, você não ia fazer? Não é tão simples ir lá? Vai lá e faz. É tão simples, por que o simples que Deus está dizendo para fazer, você não consegue? É tão difícil assim ser humilde para Deus? E nessa série que nós estamos de devocional, você vendo o primeiro vídeo no canal, você vai ver o que nós comentamos já, falamos sobre humildade, o Senhor já falou pelo Espírito Santo dele, sobre ser humilde não é para as pessoas de fora, é para Deus. Quando a gente é humilde para Deus, é quando Ele pede uma coisinha pequena. A gente vai lá e faz. A gente não tem ideia do o que Deus pode através de uma simples coisa que a gente escutou Ele, não os outros, nem a nós. E aí, o que aconteceu aqui? Ele estava preso para ouvir a glória e a direção de Deus única e ao rio Quebar, junto ao rio Quebar. Para a gente ouvir a essência de Deus, nós somos presos na unicidade de atenção com Deus. Deus, de alguma forma, nos prende para ouvir só a Ele. E estamos do lado do rio. O que significa isso? As palavras de Deus estão próximas de nós para nos direcionar. Não importa o exílio, o desafio, Deus sempre vai ter a companhia da palavra dele junto ao rio. Sempre a palavra de Deus vai estar próximo de nós. Rio significa águas, água significa palavras. Palavras referindo-se aqui à palavra de Deus.
Então, no cativeiro, para aquietar tudo dentro de nós, e nessa quietude, a verdadeira essência de Deus, a verdadeira interpretação de Deus nas coisas, a verdadeira palavra de Deus chega. E ela chega porque estamos junto ao rio nesse cativeiro. Estamos junto às correntes de águas vivas, que é a palavra de Deus. Então, não é esquecer a realidade física, mas é entendendo que Deus nos chama a atrair o foco de atenção de pensamento nele, no período de desafio. Não é abandonando as coisas espirituais, porque no tempo do caos a gente tem que olhar o que Deus está querendo fazer. É o que a gente vai começar a ver, a interpretação de Deus. Tiago fala sobre isso dizendo: alegrai-vos, porque em vós está sendo exercitada as ferramentas de Deus. Aqui, Ezequiel está dizendo: no tempo de cativeiro veio para mim a glória de Deus, a essência da interpretação de Deus. Não é para esquecer das coisas espirituais, mas também não é só para ficar nas coisas espirituais. É para agir no material. Quando Deus fala, faz isso, é simples, mas o Senhor está dizendo para você ir e fazer. Não deixa para outro lado. Faz o que Deus está dizendo. Que aí nós começamos a ver a glória de Deus. Junto ao rio, junto à palavra, abriram-se os céus, Ezequiel diz. Veja, era o caos, era o exílio, mas Deus não foi impedido, Deus nunca é impedido de lugar nenhum, de abrir os céus, mas abarrotar mesmo, abrir os céus e derramar tudo que Ele tem para aquela circunstância. Tudo que Ele quiser fazer para aquela circunstância. Não tem lugar que impeça Deus de abrir os céus. Abriram-se os céus para Ezequiel e toda a essência de Deus começou a vir. Ok? No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então, que a gente veio expressamente a palavra do Senhor, que a gente possa estar pronto para entender que o caos, ele faz a gente ir ouvir a Deus de forma filtrada, né? Numa forma que a gente vai limpar pensamentos e ideias dos outros, dos nossos, intenções, objetivos, obsessões, metas nossas. A gente vai filtrar, vai limpar tudo isso aqui e vai fazer o que Deus está dizendo, o passo a passo de Deus. Qual é o passo a passo de Deus? Deus está dizendo, faz isso. O primeiro passo agora que você tem que fazer para resolver o demais, a eternidade da sua vida. Tudo que tiver que acontecer na sua eternidade de vida. Próximo passo a passo. O próximo é esse. Ah, mas é tão simples. Mas é esse, o próximo passo. Faz o próximo passo. Que aí, quando você faz o próximo passo, Deus vai lá e os céus se abrem. Então, o cativeiro nos atrai para o próximo passo focado, porque às vezes a gente está tão ocupado com tudo que não está entendendo mais nada do que Deus quer. E aí depois disso, o céu se abre, a essência de Deus vem e diz, você não precisa das ideias dos outros, você precisa da essência de Deus. E aí Deus começa a lidar com o nosso cativeiro. Deus começa a lidar com o cativeiro, seja do que for. Por quê? Da ação, dos acontecimentos e circunstâncias que for. Por quê? Porque Deus, Ele tem nas mãos todos os céus abertos. Mas Ele quer mostrar pra gente que começa com a gente escutando Ele. A gente escutando Ele. Em tudo que precisa escutar Ele. E aí quando a gente faz isso, começamos mas por que tem que escutar Deus? Não podia ser do jeito que Ele não me deu pensamento? Podia ser do jeito que eu penso só. Por que eu tenho que escutar Deus? Porque quando nós escutamos Deus, estamos aprendendo o máximo do que é a glória. Estamos aprendendo o que é o máximo da essência dEle, tendo as ferramentas dEle. Estamos aprendendo o jeito dEle interpretar as coisas. Começamos a aprender que jeito é Ele.
Então, se chegamos num ponto de exílio, é porque o nosso pensamento deu errado. Tudo. Nosso jeito, nossa ferramenta, nossa forma de reagir, não está certo mesmo. Vamos ouvir a Deus? Vamos. Aí a gente começa a ouvir as interpretações de Deus nas coisas. E aí, tendo as interpretações de Deus, o Senhor sabe lidar com qualquer tempo de exílio, qualquer cativeiro, ok? Hoje foi um pouquinho mais extenso, nós tivemos que detalhar um pouco essas questões, né, de preparação para começarmos a compreender por que a glória de Deus veio visitar Ezequiel, por que o estado do profeta preparatório para receber a visitação de Deus teve que ser no cativeiro, por que acontece o cativeiro na nossa vida e o que é que Deus está querendo com as circunstâncias quando elas chegam num ponto que mais nos apertam e nos agravam. Deus está querendo que a gente faça o que Ele pediu e que a gente ouça a essência da interpretação dele e Ele use e trabalhe as ferramentas dele na nossa vida.